E hoje aqui no Lá Curiosos eu vou conversar com o ator, cantor, roteirista e escritor Manuel Filho. O Manuel tem uma obra extensa, né? Mais de 70 livros publicados, de autoria única, de coletâneas, né? Uma obra vastíssima. Eu peguei só alguns aqui no armário, Manuel. Ah, Descobri que o meu armário está meio bagunçado, mas olha, tem o No Coração da que Amazônia, legal. tem o Vovô Não Gosta de Gelatina, tem o Tinha Que Ser Comigo, o Meu Pequeno Botão Rosa, tem o Meu Avô Português, tem muita coisa do Manuel, não vou listar todos aqui, porque eu queria falar com você hoje especificamente de uma curiosidade, porque apesar de te conhecer há bastante tempo, deixa eu dar um bom dia antes de começar a minha... Bom dia, Manuel. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo. Apesar de te conhecer há um tempão, já ter lido um monte de coisa tua, a gente não sabe tudo, né? Sua obra é enorme. E aí, eu estava fazendo uma pesquisa para um livro, eu estava escrevendo um romance juvenil, e que se passa numa cidade do interior, que eu frequentei durante a infância, e eu estava descrevendo a praça, né, aqueles bancos de pedra, que tem aqueles anúncios, aquelas propagandas. Eu falei, deixa eu dar uma olhadinha no Google para olhar umas fotos, para ver se eu acho até da cidade, né? Porque eu queria pegar coisas mais antigas. Estou lá, coloquei a história de bancos de praça. De cara, eu vejo um livro do Manuel. Falei, não, não pode ser o mesmo Manuel. Olha lá, História dos Bancos da Praça, de 2015. Que sensacional. Aí eu esqueci da minha pesquisa e fiquei lendo a tua história. Me conta a primeira história desse livro, Manuel. Tá, é muito curiosa essa história, porque eu moro em São Bernardo do Campo e a minha memória está toda aqui nessa cidade, porque eu nasci e fiquei aqui, eu gosto de viver aqui, e é uma cidade que tem muitas histórias, né? Ela tem desde a Vera Cruz, o primeiro cenário de uma novela fabricado para uma gravação externa, existe até hoje, que está aqui em São Bernardo, que é a base da Cidade da Criança, então aqui tem muita coisa, tem muita história. E eu fui estudar numa escola pública, que é uma das primeiras escolas públicas da cidade, que está numa das principais praças da cidade, que é a Praça Lauro Gomes. Essa praça, a gente tem que voltar lá para os anos 50, 58, 60, e imaginar que era uma cidade bem pequenininha, São Bernardo, era uma vila, e a praça era a sensação da cidade. Tinha uma fonte, ainda existe essa fonte, mas ela tinha um show de águas luminosas todo final de tarde, era onde as pessoas se encontravam. Roberto Carlos fez 2 shows nessa praça, para você ter uma ideia. Né? Então, e eu achei registros de que isso realmente aconteceu. Tem um manuscrito do prefeito da época aceitando que colocassem na praça o nome dele, Lauro Gomes. Então, é tudo muito interessante nessa praça. E quando eu fui estudar lá, o que tinha? Eu era criança, tinha 7, 8 anos, e tinha um parquinho. Tinha um parquinho com os cavalinhos, com balanço, ele existe até hoje também, mas está bem diferente. E tinha esses bancos, né? E eu olhava para aqueles bancos, eu só me sentava nesses bancos, porque eles são aqueles bancos antigos de pedrinha, né? De cimento, concreto, e eles têm desenhado neles uma propaganda. Eu, como qualquer pessoa de qualquer cidade, eu só me sentava na praça, via as coisas um pouquinho, eu não me ocupava muito dela, provavelmente. Mas aí o tempo passou, eu saí da escola, eu fui fazer outras coisas da vida, acabei me tornando escritor, fiz um monte de coisa. Aí eu percebi ao longo dos anos que eu estava contando a história de muitos lugares, como esse livro que você mostrou, No Coração da Amazônia. Eu tinha livro que se passava no Amazonas, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, em vários estados do Nordeste, de onde é a minha origem, inclusive, mas não tinha nenhum falando da minha cidade. Aí eu falei, que estranho, né? Eu conto tanta coisa, mas eu não conto nada daqui, por quê? Aí eu descobri em mim que aquela praça, eu passava por ela e eu sempre perguntava por que ninguém conta a história desses bancos? Deve ser tão interessante descobrir quem que foram essas pessoas, por que ninguém conta, por que ninguém conta? Aí eu descobri que era eu, seria eu que teria que contar essa história. E foi assim que começou. E o livro, então, você fotografou todos os bancos existentes, né? 30 e poucos bancos, e aí a tua ideia foi contar quem eram aquelas pessoas, o que era aquele comércio. E o bacana, você vai contando por um, teve muito herdeiro ali, né? Gente que nem sabia que os pais tinham feito aquilo, né? Se surpreenderam com isso. É, é, é,
essa história, assim, eu acho que tem algumas coisas que eu preciso falar que são importantes e que acho que é bacana a gente saber que algumas cidades têm isso. São Bernardo tem um centro de memória, que é muito legal. Ele começou a ser feito em 1977, com um arquivinho de coisinhas das pessoas, começaram a entrevistar algumas pessoas da época, e hoje ele cresceu bastante. Hoje ele ocupa um espaço aqui na cidade, e é a minha grande sorte, porque lá você tem os cartazes originais da Vera Cruz, que são raros, tem muita coisa bacana. E eu descobri lá que aqui na cidade tem um jornal que é famoso há muitos anos, que é o Diário do Grande ABC, e lá eu sempre gostei muito de ler a coluna da memória do Ademir Médici, que é um cara que sabe rigorosamente tudo de toda a região do ABCD, MR, ele sabe tudo. Né? Ele tem um trabalho muito consistente. E aí, fuçando os arquivos da memória, quando eu comecei a minha pesquisa, que é sempre lá que eu vou começar a minha pesquisa, eu achei uma lista que ele tinha feito, fazendo uma denúncia que nos anos 70, 80, os bancos estavam ameaçados, tinha um prefeito que iria mandar tirar todos aqueles bancos velhos da praça. Então, quando ele viu que aquilo ia acontecer, ele interferiu, fez uma relação dos bancos e mostrou, e foi atrás, tal, e ele conseguiu, os bancos permaneceram na praça. Então, foi muito legal eu ter encontrado essa pesquisa dele, eu falei com ele depois, que me deu uma base de comparação dos bancos que existiram e dos bancos que tinham. E olhando as fotos da praça, eu fui descobrindo outros bancos que desapareceram completamente. Então, essa foi a base da minha pesquisa, foi o início. E aí, quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu pensei, como é que eu vou descobrir? Eu achava, Marcelo, que eu ia encontrar, olhando os arquivos da cidade, o ano de abertura da empresa e o ano de fechamento da empresa. Foi a única coisa que eu não consegui. Por quê? Porque muitas dessas informações eu descobri são meio que confidenciais, porque fechamento de empresa envolve pagamento de imposto, pagamento de funcionário, um monte de coisa, e não é muito aberto isso. Então, eu não descobri. Aí eu pensei, o que é que eu vou fazer, né? Aí eu fui aos as minhas velhas táticas de pesquisa para os livros históricos que eu gosto de fazer. Conversar com os idosos, né? Aí eu fui atrás dos idosos da cidade, que também o departamento de memória me ajudou. E aí eles começaram a me contar as histórias dos bancos da praça. A maioria era de empresas ligadas a comércio, fabricação de móveis, era isso? Olha, tem de tudo, porque nessa época, né, São Bernardo, ela era Vamos mostrar em detalhe. Pode continuar mostrando, eu vou mostrar aqui, pode falar. Ela era uma cidade que tinha, como é que diz? Deixa eu pegar algumas coisas aqui. Ela tinha muita indústria de móveis, né? Era curioso quando você andava pela cidade, você sentia o cheiro da madeira cortada e os apitos das fábricas. Isso desapareceu completamente, mas eu me lembro disso quando eu era criança, eu ainda peguei essas coisas. Então, quando você vê, esses dois dá para ver. Você vê que aqui tem um estilo de banco, tá vendo? Olha, é um estilo de desenho, de gravação. Aqui já é outro. Esse aqui é o original. É o primeiro tipo de gravura que apareceu nos bancos. Esse aqui já é um pouco mais novo, e esse aqui, deixa eu achar outro. Esse aqui é ainda mais novo. Pode ver que o curioso quanto mais antigo, ó, melhor está, porque ele era gravado no próprio banco com as pedrinhas. Esse aqui é uma espécie de pintura. Então, esse aqui ele foi desaparecendo com o tempo. O que é que eu descobri durante a minha pesquisa? Sobreviveram bancos de vários períodos diferentes da cidade. E isso eu achei muito interessante. Você tem vários bancos do início das fábricas de móveis, né? Que é bacana se você quiser fazer uma pesquisa sobre os artesãos, os moveleiros daquele momento. Tem um senhor aqui que até outro dia ele tinha um tijolo de cada olaria que existiu na cidade. É algo muito interessante também. Mas aí, então, eu fui descobrindo que desses bancos eu tinha uma amostra da história do comércio, se eu quisesse contar a história do comércio. Por quê? Eu tenho bancos do comércio em si, eu tenho bancos da indústria, eu tenho bancos de representantes comerciais que vendiam colchões aqui na cidade, lá pelos anos 70, alguma coisa assim. Sobreviveu de uma pessoa física, de um senhor só. E é muito engraçado, porque eu falei, isso aqui vai ser o mais difícil de eu conseguir informação, né? Imagina, quando eu comecei a conversar com os idosos, eles contavam, tem uma história engraçadíssima, que uma família me falou que quando esse homem apareceu na casa da tia dela, a tia se escondia, porque ele era muito namorador, ele vivia vestido de branco, então ela se escondia. Então é muito engraçado que hoje eu transito pelos bancos, quando eu estou passando por ali, né?
E eu me tornei íntimo deles. E esse livro também, acho que ele se tornou... Eu descobri isso. Eu colaborei com a memória da cidade, porque eu contei uma história a partir de um acervo que existia, mas que não estava tão aprofundado como eu aprofundei, né? E o prefeito, na época, andava com o meu livro pedindo para as pessoas lerem o livro, para saber um pouco da história de São Bernardo. Eu achava isso muito legal. Ontem estava fazendo aquela minha caminhada matinal no Parque da Água Branca, aqui em São Paulo, e lá tem alguns desses bancos, né? E aí já, picado pela sua ideia, já comecei a espiar o que dava para ler, se tinha endereço, se tinha telefone, se tinha nome de alguém, e já fui lembrando de você. Hoje em dia, você continua passando na Praça Lauro Gomes, você fica checando se todos os bancos estão lá, você virou meio, agora, xerife ali da praça, dos bancos da praça? Virei, já comprei algumas brigas já, porque eu me tornei um guardião mesmo, eu fico vigiando os bancos, né? Inclusive, teve uma reforma, sumiram 2 bancos, eu fiquei muito bravo. Aí eu encontrei, por acaso, uma das herdeiras de uma senhora já bem idosa, estava triste, que tinha sumido com o banco dela, eu falei, sumiu. Eu voltei lá recentemente, os bancos voltaram, só que eles voltaram bem descaracterizados. A base de cada banco, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ela acompanha, aqui dá para ver um pouquinho como que é o pezinho do banco, tá vendo? Eles alteraram isso, eles colocaram uma armação circular de metal, que ficou muito feia. Mas, de qualquer maneira, né, o banco voltou. Então, já é... Aqui dá para ver um pouquinho melhor. Aqui, tá vendo? Ops, aqui. Tá vendo o pezinho do banco? Ele acompanha o design do banco, né? E esse banco é bem antigo. Então, é assim, o que acontece? Eu acho que esses bancos estão tombados. Antes, quando eu já estava fazendo meu trabalho, eles já estavam tombados, o que já é algo positivo, sabe? Que a cidade reconhece a importância daqueles bancos. Eu encontrei os documentos de tombamento deles. Mas eu acho que temos alguns problemas, né? Eles estão numa praça que é fechada, mas eu acho que, assim, a gente não precisa viver preso ao passado, tentando segurar que aquela coisa não se destrua, afinal é uma pedra. Mas eu acho importante que a gente, para construir alguma coisa, que a gente mantenha o que a gente conhece, porque senão a gente fica com vazio, né? Nós somos as histórias, como diz a Marina Colasanti, a gente é as histórias que a gente conhece, as histórias que a gente lê, as histórias que a gente aprende. Então, quando chega alguém aqui à cidade, o que você vai dizer se não tiver nada para mostrar? Né? Então, eu acho isso muito bonito. E o que você falou de virar guardião de banco, sempre que eu faço uma pesquisa histórica, qualquer uma que seja, eu penso, acabei o livro, está publicado e tal. Imagina, a minha vida inteira, as coisas vêm para mim. Né? Elas vêm. Então, em qualquer lugar que eu vá, eu fico vendo os bancos que tem por aí. Que você se torna responsável por aquilo que você cativa, né? Então... E eu aponto para as pessoas. E as pessoas ficam surpresas. Esses dias eu estava na cidade americana, fui fazer um evento lá, e eu vi que lá tinha. Eu estava num teatro, e na frente do teatro tinha os bancos. Aí eu comecei a conversar com as pessoas. Vocês sabiam que vocês estão com a memória de vocês super viva, pertinho de vocês? Alguém sabe me dizer onde está? Aí eles começavam a pensar e ninguém chegava nos bancos, né? E eu queria que isso acontecesse. Aí, como eu tinha fotografado alguns já, que eu fotografei os bancos, aí eu cheguei lá e falei com as pessoas, tem os bancos da praça. Ah, é? O que foi essa empresa? Que ainda existe? Ah, não existe mais. Aí eu ia brincando com a memória das pessoas, entendeu? É algo divertido. Manuel, no começo da nossa conversa, eu falei que estava fazendo uma pesquisa no Google, caí no seu livro e li o livro inteiro. Tem gente que pode estar achando que eu estava fazendo pirataria. Ah, é? Né? Vi o livro lá, pirata, tal, mas não, ele está disponível para quem quiser, não é isso? Sim, é muito bacana, porque isso é bacana para as pessoas compreenderem. Acho que a gente precisa sempre compreender que nós somos cultura. Eu já vi pessoas falarem assim, eu nunca precisei de cultura, já precisei de um médico, de um dentista, mas eu nunca precisei de um artista. Aí você vê que... Aí uma vez eu estava numa escola, e eu perguntei para as crianças, quando vocês se deitam para dormir, vocês estão imersos em algum tipo de cultura? Aí a menina rapidamente me respondeu, sim, estou deitada numa cama. Eu falei, tá vendo, gente? Isso é cultura. Ela podia ter deitado numa rede, num tapete, numa esteira, num iglu. Isso é cultura. Então, mesmo quando a gente está de olhos fechados, a gente está dentro da cultura. Então, aí eu
isso é um assunto bem grande, mas eu acho sempre importante pontuar isso para ver como que é importante o incentivo público à criação de obras culturais. Porque eu só pude criar esse livro porque você tem que pagar o ilustrador, você tem que pagar a impressão, você tem que pagar um monte de coisa para poder criar um livro, né? E ele não é um livro que tinha um potencial comercial, mas eu sabia que ele tinha um potencial para a cidade, para a memória. Então, eu tive um incentivo público, naquele momento apareceu um edital na cidade, eu me inscrevi, apresentei o meu projeto, fui contemplado, fiz uma tiragem de livros, acho que 30% eu doei para a cidade, então está lá no Centro de Memória até hoje, e como contrapartida eu coloquei de graça o livro na internet. Então, qualquer pessoa pode ler, Manuel Filho, Histórias dos Bancos da Praça, vai dar o link para baixar o livro. Não é pirata, não. E aproveitando, né, você falou que você tem se empenhado em escrever a história de São Bernardo. E no começo da conversa também, você falou do primeiro cenário de novela da televisão brasileira, que foi construído em São Bernardo, está aí preservado, e que tem tudo a ver com a história da Cidade da Criança, que foi tema de um outro livro seu também. Conta um pouco da história da Cidade da Criança, Manuel. Conto, está aqui também, né? É este livro aqui, Cidade da Criança, uma história de muitas infâncias. Porque quando eu estava fazendo o Histórias dos Bancos da Praça, eu comecei a namorar a cidade e pensar quais serão os próximos passos, né? E aí eu falei, é a Cidade da Criança, porque eu pensei, a Cidade da Criança é um lugar que foi muito importante, existe até hoje, ela está até bem hoje, é um parque bacana, que eu sempre penso, como é bacana se um pai ou uma mãe puder levar uma criança pequena para andar num parque, que é um lugar onde você não tem tanto incentivo somente ao consumo, a outras coisas. Você tem um parque. E o que eu gosto muito nesse livro aqui é que a capa, né, a capa completa, a contracapa, é um antigo folder que você recebia para entrar na Cidade da Criança. Então, ele é um mapa com a maioria das atrações que existiram, né? Tem um monte de coisa aqui, o foguete, né? Tem o sapato aqui que não existe mais também. Então, quando a pessoa pega o livro, ela recebe o mapa para entrar no livro. Então, ela está recebendo um convite. Aqui atrás tem o antigo mapa também. Ó. A gente reproduziu o mapa do livro. Então, você ganha o guia para visitar a Cidade da Criança. E tem fotos belíssimas aqui. Aqui é um dos acidentes que aconteceu. Uma criança caiu do teleférico. Acho que é o medo de muita gente é cair do teleférico. E o fotógrafo estava lá no exato momento que isso aconteceu. Então, tem muita coisa bacana. E se a gente pensa a Cidade da Criança também, no momento em que ela foi criada, né, que é o Submarino, o famoso Submarino na Cidade da Criança. Ela é muito interessante porque, como ela nasceu em 1968, o mesmo ano que eu nasci, por acaso, ela contemplava, naquele momento, tudo o que estava acontecendo. Né? Ela nasceu em 68, em 69 o homem foi para a Lua, e lá tinha um parque espacial muito grande. Lá pousou também um avião DC-3, que foi desmontado, ele foi desmontado em Congonhas e veio para São Bernardo. Quando ele chegou lá, ele ainda podia voar 3.000 horas, esse avião. Ele tinha, então, uma parte contemplada ao espaço, ao céu, ao oceano, que era esse brinquedo, que era o submarino, né? Tinha essa mini cidade, onde tinha um prefeito mirim, que eu também contei essa história. A história, eu queria saber quem tinha sido o prefeito mirim. Acabei encontrando todos, eu só achei 2, mas eu sei da existência deles. E então é um parque que tem uma história muito interessante e que tem muito a ver com o Brasil. Para você ter uma ideia, em 1979, quando estava começando a anistia no Brasil, começa desse tipo de conversa, a Cidade da Criança elegia todo ano uma criança para ser o prefeito da Cidade da Criança. Né? Era um prefeitinho, com cartolinha, com tudo. Né? E aí, o que aconteceu? Como as crianças aqui votavam diretamente, era uma eleição direta para prefeito da cidade. Aqui eu tenho um prefeitinho inaugurando a Cidade da Criança. Ele está de terninho aqui. Ó. Né? Começaram a usar nacionalmente a Cidade da Criança e perguntavam, você tem várias matérias no Jornal do Brasil perguntando se as crianças podem votar para eleger o seu prefeito, por que é que nós não podemos votar para presidente? Isso deu a maior guerra aqui em São Bernardo. Foi muito. Acusaram o pai do menino de comprar a eleição, era a urna oficial mesmo de votação, teve que ver juiz anular a urna.
É uma loucura, entende? Então, ela tem um componente nacional. A Turma da Mônica foi a primeira vez na história que o Maurício de Souza fez os seus bonecos para andar. Olha aqui como eles eram engraçadinhos. Ó. Eram os cabeções, né? Eles ficavam andando na Cidade da Criança. E foi a primeira experiência do Maurício com bonecos, né? Isso aqui é dos anos 70 mesmo, no momento em que ele criava a Turma da Mônica, né? Então, foi por isso que eu fiz a Cidade da Criança. Eu resolvi contar esse livro, né? Depois do Banco da Praça veio esse, e depois já veio a Veracruz, que eu também já fiz. E a Cidade da Criança andou um tempo parada, aí ela reabriu mais ou menos, né? Qual é a situação dela hoje? Então, ela tem muitos altos e baixos. Isso é muito curioso também você avaliar. É muito contexto que você pode pegar. Contexto político, quem que colocou lá, quem que não colocou, contexto econômico, é muita coisa. Ela teve altos e baixos, sim, ela chegou a ser fechada completamente, porque estava oferecendo perigo para as crianças. Foi fechada. Aí depois tentaram retomaram, ela teve um boom de novo, em 92 ela teve um boom muito grande, depois entrou em decadência de novo, aí tentaram fazer dela um parque educacional, né? Fizeram um planetário lá dentro, que nunca existiu, que também nunca funcionou direito, e aí ela caiu de novo em decadência e voltou. Hoje ela está legal, hoje ela é um parque bem comercial, porque ela foi uma empresa eu não sei te dizer agora o nome exato da empresa, porque muda, né, o concessionário da Cidade da Criança. Mas o que eu posso dizer que é muito curioso, quando tinha a Cidade da Criança, também tinha o Play Center, né? Eu vivia na Cidade da Criança, eu podia ir lá, porque eu tinha uma carteirinha de morador que me dava direito a andar em 3 brinquedos de graça, então eu ficava lá um pouquinho. Agora, o Play Center era um sonho, porque eu morava em São Bernardo, e ir para o Play Center era difícil para uma criança, não tinha muito como ir. Mas era um parque, era um sério concorrente. A Cidade da Criança vai acabar porque apareceu o Play Center, né? O Play Center acabou, um monte de outros parques acabaram e a Cidade da Criança está lá, tombada também, porque precisa tombar, né? E ela segue firme e forte. Ela não é toda tombada, mas uma boa parte dela é tombada. E esse cenário da novela Redenção, ele existe ainda, ele faz parte do cenário da Cidade da Criança. Isso é muito curioso, Marcelo. Isso é uma história assim muito, muito bacana. Porque o que acontece? Você tem a Vera Cruz. Isso aqui é quando o cenário ainda era a parte da novela. Tá? Ele já estava sendo reconstruído. Por quê? A novela da cidade. Isso aqui é o cenário original. É quando era feito para a novela Redenção. O que aconteceu? Você tinha aqui a Vera Cruz, né? A Vera Cruz, atrás da Vera Cruz existe um bosque, né? E esse bosque resolveram, porque quando a Vera Cruz meio que faliu, começou a TV Excelsior a usar o galpão para fazer novelas, né? Então, toda a parte interna da Vera Cruz eram feitos os cenários internos das novelas. Aí resolveram, vamos fazer uma externa, vamos preparar essa Vila de Redenção. A Vila de Redenção, até hoje, é a novela mais longa já produzida no Brasil. Ela durou 565 capítulos, uma coisa assim. A novela mais longa já produzida. Foi de 66 a 68, essa novela. E eu entrevistei a Miriam Meller, que foi a grande estrela da novela. Né? Ela e o Francisco Coco foram os grandes astros da novela. E eu entrevistei a Miriam Meller, ela me deu uma entrevista muito bacana, e ela me contava que eles trouxeram para São Bernardo uma locomotiva de verdade, um trem, só locomotiva, para andar 100 metros, porque cada personagem chegava na cidade. Então, tinha a locomotiva para trazer as pessoas para a cidade. Então, a locomotiva, um amigo meu, acredite se quiser, é esse menino que está em cima do trem, foi lá em 66, tirou uma foto com a mãe dele, e ele me deu a foto. Eu falei, gente, é muita loucura isso. Então, a locomotiva andava 100 metros, chegava com os personagens, colocava os personagens na novela, e ela existia só para isso. E o que aconteceu? Imagina a quantidade de gente que queria ver as gravações dessa novela. Né? Os atores iam comer nos restaurantes de São Bernardo. Virou uma atração turística. Quando acabou a novela, eles olharam para aquele cenário, o prefeito da época, vamos deixar isso daí para sempre, para ser uma atração turística? E deixaram. E aí eles pegaram exatamente aquele cenário, como eu mostrei para você. Quando você olha com mais calma, você vê que é uma fachadinha de madeira, dá para perceber.
e fizeram de alvenaria, e existe até hoje. Então, é o primeiro cenário construído para uma novela externa que existe até hoje. Eu duvido que tenha outro no país, não tem, que tenha sido construído. E é um patrimônio, né? Esse patrimônio está tombado. E você falou de alguns brinquedos icônicos, né? Um é o submarino. Submarino existe? Porque esse era a grande atração, não era? Existe. Até hoje ele é a grande atração, só que assim, o pobrezinho vive com defeito, né? Ele vive quebrado, coitado, porque ele não. Olha, isso aqui é muito bacana. Eu achei a matéria de jornal de quando ele chegou aqui na cidade, né? Eram 2 submarinos, então esse aqui é o primeiro que chegou. E então é um brinquedo único, é um brinquedo que era muito divertido. Eu adorava ir no submarino, porque o que é o submarino? Ele é esse submarino que eu mostrei. Ele era mergulhado até metade dele ficava debaixo d'água, um monte de janelinha, e ele dava uma volta num grande lago. Né? Aqui eu tenho todas essas fotos no livro, que agora eu não estou conseguindo achar. Aqui eu tenho o lago vazio, quer ver? Deixa eu mostrar para você. Ops. Aqui, isso aqui é a Redenção hoje em dia. É uma foto mais aproximada de como que é a vila. Você vê que é uma vila cenográfica mesmo, né? Uhum. E você tem Aqui, isso aqui é o lago do submarino sem água. Foi um dia que eu dei uma sorte. Eu estava andando lá e eu vi o lago vazio. Então ele dava essa volta no lago e lá embaixo tem um monte de estátuas, sereia, um polvo. Então, dependendo do lado que você estava do submarino, você via alguma coisa. E eu fiquei muito frustrado quando eu voltei lá, uns 4, 5 anos, que eu entrei no submarino para ver, e aí aquela coisa, a gente cresce, né? Então, a minha cabeça não encaixava mais, eu tinha que me abaixar para poder olhar na janelinha. Então é isso, né? Eu acho que Muito legal. tem essas E coisas. esse livro também eu encontro na internet? Olha, é aquele Bem, né, que é um livro. Este livro é um livro que eu também fiz com incentivo público, eu fiz com a Lei Aldir Blanc, né, por isso que eu sempre acho muito importante essas leis. Esse livro não está na internet, porque eu teria que lidar com muito direito autoral. Tem, por exemplo, o jingle da Cidade da Criança é muito bonito, é um jingle muito bonito. E um dia eu estava lá com a Ademir Médici, que é essa pessoa da memória de São Bernardo, ele falou, mas eu tenho uma surpresa para você. Eu falei, qual surpresa? Ele me mostrou o jingle, que eu não sabia que existia. Aí eu fui atrás Aí como eu falei, como é que eu vou descobrir os autores? Aí ele me falou o nome do locutor. Aí eu descobri que o locutor estava vivo, mandei uma mensagem para ele. Oi, você sabe quem escreveu esse jingle? Eu não sei, né? Aí ele me disse o nome das pessoas. Aí eu fui procurar na internet, achei a família, porque essas 2 pessoas já morreram e se eu não me engano, o autor ele participou do disco do João Gilberto, da Bossa Nova, do primeiro disco, eram músicos muito, muito importantes. E a família não sabia da existência desse jingle. E aí eles me autorizaram a publicar a letra. Eu publiquei a letra, e é um jingle muito bonito. Aqueles jingles dos anos 70, sabe? Tinha uma qualidade daqueles de banco. Né? Até tem um livro da Panda Books, que era de jingle, ele também não conhecia esse jingle. Eu mandei o jingle para ele. Uhum. Então, foi uma descoberta muito bacana. Então, para eu poder botar esse livro na internet, eu teria que lidar com direitos autorais. Então, não tem jeito. Se alguém quiser o livro, eu tenho o livro, eu vendo o livro, né? Porque uma cota ficou comigo, eu doei também, achei 40% dele para a cidade. Mas é assim, né? Quando acabar, acabou. Bom, mas quem quiser também pode ir na Memória de São Bernardo, vai ter o livro lá para sempre, né? Esse é o meu maior prazer, inclusive. Eu faço esses livros porque o que acontece? Por acaso, eu tinha uma memória, uma convivência com a Cidade da Criança de anos, porque eu até cheguei a ser conselheiro cultural da cidade e eu autorizei que fizessem uma reforma num lugar lá, junto com outras pessoas. Então, a minha memória esteve sempre muito ligada. Então, eu falei, se eu não contar essa história, sobre o meu ponto de vista, o que eu vivi lá, vai se perder. Outras pessoas sempre vão poder fazer histórias, eu acho isso muito bacana. Mas a minha história de ter sido criança lá dentro, no auge da Cidade da Criança, eu ia perder. Então eu falei, vou contar essa história e acabou nascendo o livro. Que beleza. Manuel Filho, onde as pessoas te acham? Tem site, rede social? Se as pessoas quiserem conhecer mais, né? Porque a gente falou de 2 trabalhos seus no universo aí de mais de 70. E cada livro do Manuel tem uma história, uma melhor que a outra. Não só Sim. o que ele escreveu, mas os bastidores das histórias também. Então, onde as pessoas te acham? Só por falar de bastidores, A Roda da Vida, que é um livro que eu escrevi para a Panda Books, né? Eu fiquei pensando, quando eu escrevi esse livro, eu falei, queria ver uma roda em funcionamento. Eu acabei conseguindo ver a última roda
do Brasil e do mundo, que era a roda de São Paulo, né? Aí, o ano passado, eu fui para Porto Alegre e eu falei, aqui tinha uma roda, deixa eu descobrir, né? Acabei descobrindo que na Santa Casa fizeram um museu para a roda com bonecos, então tá tudo lá. Então, esses assuntos realmente me perseguem. Só explica rapidinho o que é roda, porque tem gente que fala que roda, mas que A roda? roda é a roda dos expostos, que era uma roda que ela existiu até os anos 60, mais ou menos, em São Bernardo, em São Paulo, onde uma mãe que não quisesse ou não pudesse criar seu filho colocava o bebê lá dentro, tocava uma sineta, girava a roda e a criança estava abandonada. São coisas horríveis que aconteciam depois, mas enfim. Só para pontuar uma coisa do banco, só para as pessoas saberem, os bancos de praça mais bonitos que eu já vi e mais preservados estão em Araraquara. Tem uma praça, uma matriz lá, e ela é cercada por esses bancos, dos mais antigos que eu te mostrei, porque devia ser alguma empresa que fazia, isso eu não consegui localizar, talvez fosse alguma empresa que oferecesse de maneira igual, mas os de Araraquara são muito bonitos, vale a pena dar uma olhada lá. Me acha, eu tenho meu site, manuelfilho.com.br, eu estou no Facebook, eu estou no Instagram, eu estou no TikTok, eu estou brincando por aí. E na Cidade da Criança, de vez em quando, ele também aparece por lá. Agora eu estou indo menos, mas eu ia muito lá. Mas agora eu me afastei um pouquinho, porque já estou pensando em outras histórias daqui. Muito legal. Manuel, muito obrigado pela entrevista. Adorei conhecer esses outros títulos que eu não conhecia ainda. E a gente volta a conversar em breve. Muito obrigado, viu? Bom final de semana. Obrigado, tudo de bom para você. Tchau.